Olá pessoal, bom dia, como vai? Estou aqui falando da Argentina, por isso que um pouco de diferença aí no cenário, e o vídeo também, tá? Vai ao ar sem edição. Essa semana começamos a ler a porção de Korach. Hoje nós vamos focar nos parágrafos 19 e 20 do Zohar, nono ano de leitura. Bom, uma coisa que o Zohar da porção de Korach analisa é as chamadas leis de levirato, ou de casamento por levirato. Vamos entender primeiro o que ela como é que ela funciona no nível literal, né? E depois a gente vai para o nível cabalístico. Bom, a lei do levirato é o seguinte: se um homem casou com uma mulher e ele morreu antes de poder ter filho, o irmão desse homem tem que casar com a viúva, tá? Então, vamos supor, o João casou com a Maria, para ficar um pouco mais fácil, e o João morreu e não teve filho nesse casamento. Aí o João tinha um irmão chamado Paulo. O Paulo tem que casar agora com a Maria, tá? Bom, o Zohar explica para nós que todas essas leis, elas simbolizam, né, elas ocultam leis que explicam como nós nos relacionamos com a luz, com o Criador, se você quiser pensar assim, né? Então, como se nós fôssemos entrar num casamento, nós estamos entrando num casamento com o Criador e pode acontecer várias coisas, né? Ser frutífero, não ser frutífero, morrer, viver, tá? E aí tudo isso são simbolismos disso. Bom, e aí o que isso simboliza então agora mais praticamente, né? Se a gente for para o lado prático. A ideia dessa lei do levirato é a ideia de que você tem um dever, né? Imagina que nós somos o irmão, nós temos o dever de continuar com aquilo que alguém anterior começou. Em especial, se a gente falar da ideia da luz, a gente tem que continuar com a luz, a relação com a luz, de onde ela foi interrompida. Então, na verdade, pela lógica do Zohar, nós somos as três pessoas envolvidas aí nesse lei do levirato. Nós somos o marido que faleceu, nós somos a esposa e nós somos o irmão que tem que agora casar com a esposa, né? Como eu falei, a ideia é que nós temos que continuar com a luz. Então, se vamos supor, eu estava numa relação com a luz, essa é a ideia. Eu estava trabalhando, estava na minha espiritualidade e por algum motivo interrompeu essa conexão. Eu parei de ter aquela relação. Isso representa eu morrer naquele casamento, sem ter dado necessariamente frutos, sem ter chegado ao final. Então o que vai dizer o Zohar? Eu preciso continuar, nem que seja com um aspecto irmão meu, ou seja, eu talvez me transformo, eu mudo alguma coisa em mim e tenho que voltar a ter a relação com a luz daquele ponto que ficou interrompido, tá? Então a ideia, talvez para ficar um pouco mais prático, né, se não ficou claro, é o seguinte: às vezes você vai estar num projeto, vamos chamar espiritual, tá? De trazer luz para o mundo, e por algum motivo esse projeto é interrompido, porque acontece, são as vicissitudes da vida, né? As coisas que podem dar errado na vida. Só que quando isso acontece, você não tem que desistir. Você não tem que falar, bom, então acabou, não vou fazer mais. Não, você tem que continuar, tá? Agora, isso não se aplica só no mundo você com a luz, vamos falar assim, mas se aplica com outras questões também. O Zohar vai explicar que cada vez que você resolve seguir o caminho que foi interrompido por outra pessoa, isso também é muito interessante. Então, quando você pega o trabalho que alguém deixou, por exemplo, e talvez ficou pelo caminho, ficou pela metade, e você leva o trabalho adiante, você recebe uma luz enorme na sua vida. E aí, como eu estava falando, isso não precisa ser só no espiritual, tá? Isso pode ser em qualquer área. Eu vou dar um exemplo do espiritual, porque é o que a gente usa na Kabbalah, e depois qualquer coisa falamos de outro. Então, por exemplo, o próprio Zohar vai dar a entender que o Rabbi Shimon, autor do Zohar, ele pegou como sua missão continuar o trabalho de Moisés no Monte Sinai. Moisés, ele traz o quê? A Torá, né? Ele revela a Torá, só que, como a gente sabe, tem coisas ocultas na Torá. O Rabbi Shimon, ele falou, bom, eu vou dar continuidade ao trabalho de Moisés, revelando mais coisas da Torá, quase que revelando uma nova Torá, né? Nesse sentido. Então, aqui se aplica a mesma ideia para nós. Vamos supor que, agora trazendo um aspecto prático, você, sei lá, um familiar seu tinha um sonho, né? Tinha um projeto comercial, tinha alguma ideia mundana para fazer, e por algum motivo ele não conseguiu concluir. Você, se pegar esse projeto e levar a cabo, como eu falei, recebe muita luz. É claro que você não é necessariamente obrigado, tá? Você tem que gostar do projeto, você tem que se sentir envolvido. Mas se você o fizer, né, se você gostar e realmente fizer, a luz que você ganha é muito grande. O que o Zohar tenta explicar é o mérito da pessoa que já fez todo aquele trabalho e interrompeu
se junta ao que você agora vai fazer. Então você vai fazer aquele trabalho com uma força, na verdade, dobrada, com a sua própria força e como se fosse a força da pessoa que não concluiu o projeto. Então, vou dar de novo um exemplo prático. Vamos supor que, sei lá, seu pai tinha um sonho de construir um hotel, sei lá, né? E antes de poder construir, ele morreu. E aí você fala assim, poxa, eu gosto do projeto do meu pai, eu vou querer seguir o projeto do meu pai. Você vai lá e continua, tá? Então você vai ter a sua força para fazer o projeto e a força do seu pai trabalhando junto com você. E, portanto, muito mais chance de você terminar o projeto. Agora, eu estou dando aqui a ideia de, por exemplo, algo interrompido, não precisa ser necessariamente, por exemplo, fui construir o hotel e não deu. Mesmo que tenha dado certo, né, o fato de ter acabado o trabalho porque a pessoa morreu, tá, já é um tipo de interrupção. Então vamos supor que seu pai sim conseguiu fazer o hotel. E era um hotel ótimo, funcionava, estava tudo bem e tal, e aí agora ele morreu. Se você puder continuar com o trabalho, continuar gerindo e administrando o hotel, você também recebe essa luz, tá? Agora, de novo, não é obrigatório, você tem que querer. Inclusive o casamento de Levirato, que é o que o Zohar está analisando, ele podia ser anulado, né? Então, o ideal é que o irmão assuma o lugar do irmão que morreu e case com a viúva. Mas se ele recusasse, dava para fazer isso, tudo bem? Bom, agora, para a gente encerrar, o Zohar diz que é mais ou menos aquela ideia que a gente tem em português. Eu só cheguei onde cheguei, é uma frase atribuída a Newton, né? Eu só cheguei onde cheguei porque caminhei sobre o ombro de gigantes, ou porque me apoiei no ombro de gigantes. Então, o que o Newton quer dizer quando ele... Isaac Newton, né? O que ele quer dizer quando ele diz isso é exatamente essa ideia que nós estamos explorando. Isaac Newton foi um grande físico e descobriu tudo o que descobriu, não porque ele começou do nada, porque ele se apoiou nos que vieram antes dele. E de certo modo, o Isaac Newton está reconhecendo, eu só continuei o trabalho que já estava feito. Então, quando você faz isso, você se apoia sobre o ombro de gigantes. Você faz um elo com toda a tradição que veio antes de você, com toda a corrente do que veio antes de você, e de novo, não importa se espiritual, se material, mundana, né? E isso traz uma luz absurda, representada pela própria ideia do casamento. Sempre o casamento na Kabbalah vai representar isso, né? Uma união muito poderosa de duas polaridades, revelando muita alegria, revelando muita luz. Lembra que luz é sempre alegria, né? Sempre satisfação. Então, o Zohar diz que quanto mais a gente pode fazer esse tipo de coisa, muito legal, porque a gente realmente, além de deixar um projeto acabado e não ficar alimentando no mundo as coisas inacabadas, né, que não é uma energia boa, a gente ajuda a trazer a própria redenção. Por quê? Porque quando a gente está concluindo coisas, quando a gente está dando andamento a projetos e dando uma finalização para esses projetos que ficaram inacabados, a gente ajuda a dar uma energia de materialização. E o Zohar diz que é isso que precisa para trazer o Messias, a era messiânica e a redenção. É uma força de materialização, percebe? No mundo espiritual já existe a ideia da redenção, só que nós queremos materializá-la. Então, cada vez que eu faço o trabalho, né, vamos chamar assim, eu estou ajudando na própria vinda do Messias. Um bom dia a todos e tudo de bom.